Multa cancelada. Meu nome é Marlon, sou motorista Uber. E um dos maiores problemas, digamos assim, que a gente tem como motorista Uber é o risco de estar na rua e acabar tomando multas, seja por embarque, desembarque de passageiros, seja por um semáforo vermelho que você acabou passando sem ver, seja para em fila dupla para o passageiro descer. Enfim, nós estamos, quanto mais expostos ao trânsito, maiores os riscos da gente levar uma multa, certo? Em primeiro lugar, multas elas são para educar o motorista e isso faz sentido, certo? Então a multa ela serve para realmente educar e para a gente não repetir os erros, né? Infelizmente esse é o jeito que se tem para educar os adultos, né? Um castigo, uma coisa assim como a gente faz com as crianças não funciona, né? Mas quando mexe no nosso bolso a gente presta um pouco mais de atenção. O problema é que a gente sabe que as multas às vezes elas são um pouquinho abusadas ou são muito mal aplicadas, né? E eu queria mostrar para vocês agora dois casos, por exemplo, onde eu tive a multa cancelada. Perfeito? Olha só, primeiro está aqui, ó, multa, penalidade foi cancelada. Então, minha multa foi cancelada, perfeito? E aqui que aconteceu? Foi parar em local proibido específico pela sinalização. Fui fazer um embarque de um passageiro no Parque Ibirapuera, tá certo? E nesse parque, num dos portões, da entrada dos portões, eu percebi que era uma placa de proibido parar, acho que é só proibido parar. E aí eu vi que tinha um agente de trânsito do outro lado da rua. E aí na verdade eu encostei o carro só para abrir o vidro e falar para o passageiro que eu ia pegar ele 50 metros mais na frente, que ali eu não podia parar, certo? Mas quando eu fiz isso, quando eu abri o vidro, o passageiro botou a mão pela maçaneta, inclusive abriu pelo lado de dentro, tentou pelo lado de fora, não conseguiu, abriu pelo lado de dentro porque o vidro estava aberto, e ele acabou entrando dentro do carro. E aí quando eu olhei para o lado e olhei para o guardinha ali, o agente de trânsito, ele fez assim para mim, né, e começou já a fazer a anotação da multa. Eu até na hora fiquei meio chateado, falei para os meninos, pô, como é que vocês pedem um Uber embaixo de uma placa e tal, não sei o que. O cara meio que pediu desculpa, disse que achou que não ia multar, etc. Mas no final das contas multou, tá certo? A multa chegou lá em casa. E o detalhe importante, como é que eu consegui recorrer essa multa, né? Aqui diz assim, ó, Avenida Pedro Álvares Cabral, Xizinho, Parque Ibirapuera. Perfeito? Quando a gente conhece um pouquinho, eu fui atrás do Código de Trânsito Brasileiro para ler, identificar, ver o que precisava ser feito, né? Eu percebi que essa multa, na verdade, é uma multa mal aplicada, tá certo? Quando você toma uma multa, tem que dizer, principalmente de parar de estacionamento, tem que dizer o local exato da multa, tá certo? E essa multa não informa o local exato, né? Porque na Avenida Pedro Álvares Cabral, junto com o Parque Ibirapuera, tem mais de 3 quilômetros de extensão. E durante esses 3 quilômetros tem vários lugares onde pode estacionar e vários lugares onde não pode estacionar ou não pode parar, tá certo? Então o que eu fiz? Com base nisso, com base da regra que tem que especificar o local exato, né? Eu peguei e escrevi um documentinho de uma página, né? Uma página e meia, na verdade, e expliquei que o endereço não está certo, peguei fotos da Avenida Pedro Álvares Cabral de lugares que podem parar e de lugares que não podem parar, e expliquei numa linguagem bem simples, nada sofisticado, tá certo? Explicando que, olha, a multa está mal aplicada porque eu não sei qual foi o lugar que foi aplicada a multa. Tem vários lugares onde pode parar na Avenida Ibirapuera, na Avenida Pedro Álvares Cabral, junto com o Parque Ibirapuera, e então essa multa é inválida por esse motivo. Então, lembrando que eu fiz um papelzinho, na verdade, o primeiro recurso que eu fiz foi o recurso da notificação, ele não funcionou porque eu não coloquei as fotos. Depois eu fiz o recurso da multa, coloquei as fotos, e aí a multa foi cancelada. Perfeito? Um outro caso que eu já falei no outro vídeo aqui no canal, sobre converter a multa em penalidade de advertência por escrito. Então eu tenho uma outra aqui, tá certo? Que eu consegui passar, inclusive, para a Elk, na verdade o carro está no meu nome, né? E aí a Elk, que na verdade estacionou em lugar proibido, realmente, pela sinalização, porque não tinha o cartão azul aqui em São Paulo, né? E aí tomou essa multa, e aí eu indiquei ela como
como a motorista que estava lá no estacionamento, digamos assim, que estacionou, que cometeu a infração, e pedir também no nome dela para converter numa advertência por escrito, e foi o que aconteceu. Então, recursos de multas, converter para penalidade por escrito, funciona? Funciona. Basta você fazer, tá certo? Esse documento de como fazer a notificação de penalidade e advertência por escrito eu já disponibilizei, mas vou disponibilizar novamente aqui no link, tá certo? E também eu vou disponibilizar o documento que eu utilizei para cancelar essa multa aqui, tá certo? Então você vai ver aqui na descrição do vídeo um link para poder baixar o documento que eu utilizei. O curso Motorista Top vai ter também uma sessão, uma palestra de 45 minutos de 2 especialistas em recorrer multas aqui em São Paulo. Eles vão explicar passo a passo como funciona a parte de recorrer de multas, qual é o passo a passo que você deve cumprir para que você consiga facilmente recorrer de multas. Inclusive ele vai disponibilizar alguns templates, se eu não me engano 5 templates, 5 documentos, 5 modelos de documentos, onde você vai conseguir também enfim, preencher esses documentos, preencher esses modelos e recorrer de multas facilmente. Isso vai ser para quem fizer o curso Motorista Top. Você tem até hoje para adquirir esse curso Motorista Top. À meia-noite de hoje encerra as inscrições para o curso, mas quem poder fazer o curso vai ter acesso a essa palestra desses 2 especialistas e também a esses modelos de documento para você também aproveitar e fazer recorrer às suas próprias multas. Beleza? Vejo você numa próxima dica, num próximo vídeo.